Bom dia, boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, André. E já faz bastante tempo mesmo que eu não posto, que eu não faço nenhum vídeo aqui pro canal, né? Tenho boas razões para isso, né? Muita água rolou desde 2015, 2016, quando eu fazia a maioria dos vídeos do canal, inclusive do meu blog, o revoando.com, né? Só para explicar rapidamente, antes de passar para o assunto do dia, que é o coronavírus e a Suíça, né? Primeira coisa que eu tenho que falar antes disso é, eu ainda estou na Suíça, né? Então já faz 5 anos que eu estou aqui, né? E nesse meio tempo, eu vim para cá para fazer um mestrado em Direito Internacional. Eu me formei em 2017. No mesmo ano eu casei, né? E depois, no ano seguinte, nós tivemos uma bela surpresa, né? Nossa filha, que agora tem 1 ano e 6 meses já, né? Nasceu em 2018, né? E aí eu fiz um estágio, fiz um trabalho e agora eu estou trabalhando como pesquisador, né? E nesse meio tempo, o meu blog também ele foi hackeado, né? Então eu perdi muitas informações, muitas fotos e muitos vídeos, então deu um desânimo muito grande. Isso acumulado com o fato de que cuidar de um bebê é um trabalho muito grande, né? Eu não pude postar, não pude ficar atualizando tanto o meu blog quanto o YouTube. Mas eu vou fazer esse vídeo aqui como se fosse uma conversa, né? De uma forma, de uma maneira mais informal, né? Eu não fiz roteiro, não fiz nada para esse vídeo, né? É meio na preparação anterior que eu fiz foi muito parca, né? Mas eu tenho, é baseada em pesquisas que eu estou fazendo já faz uns 2 ou 3 meses, né? Desde que o coronavírus começou, né? Por quê? Porque isso é interessante também do ponto de vista científico para o meu trabalho, porque o meu trabalho é só um pesquisador científico na área de sociologia e na área do direito, né? E isso tem os efeitos do coronavírus sobre a sociedade são devastadores, assim, em vários sentidos, né? Não só no sentido da questão de mortes, da questão de hospitalizações, mas também questão de saúde mental, a questão de trabalho, questão da economia e a própria questão da gente discutir a sociedade como em que vivemos, né, que é baseada em diversos fatores que a gente toma como garantidos que na verdade não são tão garantidos, né? A pseudo-liberdade de ir e vir, né, que só funciona para algumas pessoas, né, que acabou praticamente nesses meses de isolamento e confinamento, né? A questão a questão do comércio internacional também deve mudar bastante coisa, né? A questão de a questão mesmo da segurança, né, internacional, da segurança nacional e divulgação de informações, divulgação de dados científicos e divulgação de dados pessoais, né? Isso também vai mudar bastante coisa. Mas isso tudo é assunto para um próximo vídeo, né? Bom, Suíça e o coronavírus, né? Quando que o coronavírus chegou aqui na Suíça? Então, chegou, não demorou muito mais para chegar depois que chegou na Itália. E na Itália você sabe como estão as coisas, né? Até há pouco tempo atrás, era o país mais atingido em questão de número de casos e questão de número de mortes, né? Número de casos proporcional à população, né? Porque a China ainda tava com mais casos, mas com relação ao número de mortes já tinha passado a China. Hoje, no dia que eu faço esse vídeo, é os Estados Unidos que tem o maior número de casos, maior número de mortes, né? E vai ficar assim por um bom tempo. Então, mas a Suíça, ela nunca houve esse dilema que houve no Brasil entre a economia e a saúde. Aliás, esse dilema não existe, né? Você tem que proteger a saúde agora, né, o seu sistema de saúde agora, porque a economia ela vai ter uma recessão com ou sem o isolamento e o confinamento, mas sem o isolamento e o confinamento seria ainda pior, porque o isolamento e o confinamento são essenciais para conter o vírus e para diminuir a mortalidade das pessoas, né? Diminuir a taxa de hospitalizações, né? E isso tudo tem efeitos na economia. Então, aqui nos países da Europa não houve essa discussão. Aliás, onde houve foi na Itália, né? E justamente em alguns lugares mais atingidos, que por exemplo Milão,
o prefeito queria continuar com o comércio funcionando, né? Igual está sendo feito no Brasil, igual foi feito nos Estados Unidos, e esse foi uma das razões que aumentou vertiginosamente os números lá. Então, aqui na Suíça, no dia 16 de março, foram estabelecidas diversas medidas de isolamento e confinamento, e alguns grupos específicos que tiveram confirmados o coronavírus foram mantidos em quarentena. São recomendações, né? Primeiramente começou com recomendações de que os grupos, quem tivesse contato com as pessoas que deram positivo, deveriam se auto-isolar, manter uma quarentena, né? E isso importa bastante na questão do número de casos, né? Porque ontem, no dia 12 e 13 de abril, a gente está no dia 13 de abril, estávamos com 25 mil casos na Suíça, é um dos 10 países mais atingidos. Porém, a nossa curva aqui na Suíça começou a já ficar achatada até alguns dias, né? Tanto que o prazo para acabar as medidas, ele inicialmente seria para o dia 16 de abril, e o Conselho Federal da Suíça, ele prorrogou esse prazo para o dia 26 de abril. Então, eu imaginava que esse prazo seria prorrogado até talvez início de maio, metade de maio, né? Mas eles prorrogaram por mais 10 dias, porque é um bom sinal, né? Disseram ainda que as notícias devem sair nessa próxima semana agora de abril, de que algumas medidas serão relaxadas, né? A gente ainda não sabe, porque eles não querem e não devem prometer nada, né? Porque e vejo que as pessoas aqui na Suíça estão relaxadas, começando a relaxar, né? Mas é um bom sinal, né? É um site que eu recomendo para quem quiser visualizar a questão dos dados aqui da Suíça no coronavírus é o coronadata.ch, né? Coloca no Google coronadata.ch, né? E isso, a curva está achatando. Por exemplo, alguns dias atrás, nós chegamos a ter 1.000 casos por dia, né? Esses últimos dias têm dado entre 700 e 500 casos por dia, e ainda nos últimos 3 dias tem sido entre 300 e 400, né? Então está caindo bastante, então é um bom sinal. Eu ainda não estou totalmente positivo, porque, como dito, as pessoas aqui na Suíça estão começando a relaxar. Aqui na Suíça é cultural que as pessoas saiam no começo da primavera, porque é um tempo muito bonito, esse dia está fazendo um sol muito legal, não está muito quente. E como não tem opção de lazer abertas, os museus, os teatros, cinemas, os parques estão todos fechados, inclusive parquinhos para crianças estão todos fechados. As pessoas vão nos lugares abertos, lugares onde elas podem ir que até as autoridades têm dificuldade em fechar. Aqui em Genebra, por exemplo, tem a beira do lago, tem a beira do lago de Lausanne, tem a beira do lago de Zurique, né? Embora Genebra ela seja um mundo à parte aqui na Suíça, né, onde tem muitos estrangeiros, tem 40% estrangeiro, tem muitas organizações internacionais, é um microcosmo dentro da Suíça, mas também reflete bastante algumas tendências, né, que é essa tendência das pessoas quererem sair mais nos últimos dias. Mas vamos esperar que isso aí não aumente o número de casos novamente, né, que o problema é surgir uma segunda onda de infecções do coronavírus, né? Para você ter uma ideia, as primeiras infecções começaram no cantão de Ticino, porque obviamente é onde o cantão de Ticino, para quem não sabe, a Suíça é uma federação, né? Tem 26 cantões. Cantão de Ticino é o cantão italiano, mais perto da Itália. Como a Itália, à época, em fevereiro, já começou a ser bastante atingida, os primeiros casos da Suíça chegaram por Ticino, mas depois foram se espalhando. Então, hoje, em questão de número de casos, tem o cantão de Vaud, que é a cidade mais conhecida de Vaud é Lausanne, né? E o cantão de Genebra são os maiores casos. Depois vem o cantão de Zurique e depois o cantão de Ticino. Em questão de população, de proporcionalidade, o cantão de Ticino ainda estava lá em cima, mas o cantão de Genebra está chegando perto, né? Tem essa questão que eu falei, de questão cultural, as pessoas querem sair mais da rua, né? Então, aqui, essas medidas que foram estabelecidas, para explicar um pouco
somente o comércio essencial foi mantido aberto, né, que são farmácias, supermercados e alguns mercadinhos também, bancos, correios, né? Trabalho somente home office, somente os trabalhos essenciais podem ser feitos presencialmente, né, que nem medicina, que nem enfermagem ou emergências também, né? E inclusive vários setores industriais pararam, canteiros de obras pararam, né? E isso já faz quase um mês, né? Então, para quem a gente está com quase um mês aí, praticamente um mês de isolamento, é um período difícil, né? Que agora que os meus planos mudaram bastante, né? Que eu normalmente nessa época eu sairia bastante com a minha mulher, com a minha filha. Minha filha não está mais na creche, porque a creche também fechou, então tem diversos impactos na nossa vida, né? Mas está funcionando. Então, aqui o corona, a tendência aparentemente é que ele caia, né? Vamos ver se essas medidas vão funcionar ou não, né? Eu espero que sim, né? E depois, no futuro, eu vou fazer mais vídeos com relação aos aspectos pessoais do coronavírus, né? O que impactou, por exemplo, um amigo muito próximo meu com quem eu trabalhei, ele pegou o coronavírus, deu positivo e provavelmente eu também peguei. Mas ele teve sintomas mais graves, né? Ele quase foi hospitalizado, ele teve falta de ar, teve febre, vários dias de febre, né? E eu tive alguns sintomas médios, minha filha, minha mulher também teve sintomas mais menores ainda do que os meus. Então, mas isso é uma história para outro vídeo, né? Então vamos encerrar esse vídeo por aqui, né? Hoje, no dia 13 de abril, ficamos aí com a esperança de que o corona passe logo, né? Porque é um período que, quanto mais a gente demora para conseguir controlar essa doença, né? Não só porque tem um certo limite do que a ciência pode fazer agora, né? A questão de vacina, a questão de cura, isso vai demorar. Muitos testes são necessários, então quarentena, isolamento, confinamento, eles servem para a gente ganhar esse tempo, né? A questão da economia tem que ficar de lado agora, embora a Suíça e outros países estão fazendo o que é necessário, que você não larga as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque isolamento e confinamento, eles são necessários, mas os países estão dando grandes incentivos à economia. Um exemplo aqui da Suíça é que mais de 40 bilhões de francos suíços, né? Quase 200 bilhões de reais já foram liberados para a economia. Enquanto isso, no Brasil, nós estamos questionando se vamos liberar ou não. O presidente ainda tem que assinar e nesse meio tempo muita gente já está passando fome, né? Não, aqui foi uma das primeiras coisas. Tem os benefícios, né? A questão do aluguel também foi modificada, a questão das dívidas, a questão dos juros, né? Bom, então vamos ficando por aqui com esse vídeo, né? No futuro eu vou dar mais novidades sobre a Suíça e o coronavírus e também sobre o futuro do meu canal, que eu pretendo modificar a questão do conteúdo, dar uma repaginada, né? Porque não pretendo mais escrever somente sobre viagem, né? Pretendo escrever sobre a Suíça, sobre a vida, sobre ciência, sobre política, né? Então, muito obrigado, tenha uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia, né? Um bom final de Páscoa, um bom final de feriado para todo mundo.